fazendo a obra do Senhor Jesus, que é o ID. Estamos aqui para pregar simplesmente o que está escrito, porque o que nós falamos de nós mesmos não tem edificação nenhuma, mas a palavra do Senhor ela é edificante. O próprio Jesus fala no livro de João 6, versículo 63, que a carne para nada aproveita, mas as palavras que ele diz e que está escrita é espírito e vida. Amém? E ele deixa uma base para que nós possamos ter certeza da vinda dele, a Escritura. Tudo isso, meus amados, que estão acontecendo, está aqui nesse livro santo, o qual estou na mão, e qual estou aqui para deixar a mensagem. Porque muitas pessoas não acreditam nesta mensagem, mas infelizmente, aqueles que não acreditam vão ficar para trás. Porque Jesus fala que aquele que crê nele, como diz a Escritura, rio de água viva fluirão em teu ser e jorrarão para a vida eterna. João 7,38. Tenho que buscar, meu amado, conhecer a verdade, pois a palavra de Deus é a verdade. Não há verdade fora desta palavra. Portanto, para compreender o que está escrito neste livro, tem que se humilhar e buscar de todo o teu coração, de toda a tua humildade. Porque o Espírito Santo ele está aqui para nos instruir na verdade e ensinar toda a verdade. Quero deixar uma mensagem para os amados que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, o qual é uma mensagem muito importante para as pessoas que estão vivendo neste mundo de hoje, achando que é normal. Pessoas que se diz crentes vivendo uma vida mundana. Pessoas que não querem saber de Deus, achando que está no caminho certo. Vamos ver o que é que a palavra de Deus tem a dizer, meus amados. A questão de muitas condutas que estão te preparando para levar para o inferno. Porque esses pecados aqui, os próprios apóstolos, o próprio Cristo Jesus, fala que não vai herdar o reino do céu os tais que praticam esse tipo de pecado. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 em diante. E aqui está bem claro, meus amados, que o vosso corpo são membros de Cristo. Nada que é nosso, nada. Porque tudo foi feito para Ele e para adorar Ele. Mas infelizmente, as pessoas querem adorar, em vez de adorar o Criador, querem adorar a criatura. É o que está acontecendo neste mundo. Por isso as pessoas têm que se humilhar e buscar a face do Senhor enquanto se pode achar. Assim diz o profeta Isaías. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O manjares são para o ventre, e o ventre para o manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que tem ressuscitado o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei, pois, o membro de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não estou certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz-se um só corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fuge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus o vosso corpo no Espírito, os quais padecem de Deus. Amém? A mensagem é bem clara, meus amados. Se o nosso corpo é um templo de Deus, como que as pessoas querem viver na prática do erro e acham que tem o Espírito Santo? Para ter o Espírito Santo tem que se tornar uma nova criatura. Para isso tem que se arrepender dos seus pecados, meus amados. Ir para a Escritura, ver o que ela diz. Arrepender dos seus pecados enquanto é tempo. Porque o próprio Jesus fala: arrependei-vos e vos convertei-vos.
para que assim o Espírito Santo dele habite em vós, e cada um de vós venha a ser criatura de Deus. Porque no livro de Romanos, capítulo 1, o próprio apóstolo Paulo cita que as pessoas preferem adorar criatura do que o Criador. Mas Deus, por causa da ganância, por causa da arrogância das pessoas, achando que é sábio demais, Deus o abandonou às suas paixões infames, para que se condenasse a si mesmo. Então, meus amados, se a palavra de Deus é poder para a salvação, por que vocês ainda estão buscando algo em homens? Pois a doutrina de homem foi inventada pelo homem. A doutrina de Cristo é as santas palavras. E as santas palavras você só compreende através do Espírito Santo. Larga toda a prática de pecado, meus amados, como a cachaça, a droga, a prostituição, o adultério. Todo tipo de pecado é abominável a Deus. Todos. E Deus, Ele é bem claro que aquele que não abandonar vai ser condenado, porque no céu não entra pecado. Aí muitas pessoas falam, mas vocês são pecadores involuntariamente. Hoje não conseguimos pecar mais igual pecamos carnalmente, porque o Espírito Santo do Senhor, que habita em vós, não deixa. Ele nos orienta do que é certo e do que é errado. E para você saber se você, meus amados ouvintes, estão no caminho certo, tem que ver o que a palavra de Deus tem a dizer a vós. Estamos aqui pregando a palavra porque ela que é o poder para a salvação. Religião nenhuma salva, homem nenhum salva, sua sabedoria, sua inteligência não salva. O que salva é o poder de Deus, e o poder de Deus está fundamentado na palavra. Por isso Jesus fala que Ele é a rocha que desceu do céu. Ele é a rocha, e se você quer ser fundado na rocha, tem que ir para a palavra. Ele cita no livro de Mateus 7, 24, que se aquele que ouve a palavra dele e pratica, amado, é como se fosse um homem que edificou a tua casa na rocha. Vem a chuva, os ventos, os rios, e essa casa não é abalada. Mas aquele que constrói a casa na areia, vem qualquer ventinho e derruba. Porque a areia cita é o homem, nos seus pensamentos, achando que é alguma coisa. Então busca o Senhor enquanto se pode achar. As pessoas têm a mania de dizer, hoje eu vou na igreja. Mas qual igreja? Porque o próprio Jesus fala que onde tiver 1 ou 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está. O próprio apóstolo Paulo cita aqui que o templo do Espírito Santo é o nosso corpo. E que se nosso corpo estiver na sujeira, vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Como que vocês querem ir para a igreja se não existe igreja? Livro de Atos 7 está escrito, meus amados, que Deus não habita em tempo feito por mão de homens. Atos 17 também está escrito, Deus não habita em tempo feito por mão de homem, por tão pouco é servido. Por que Ele não habita? Porque o homem consegue construir um templo feito de tijolo, madeira e areia. Mas o templo verdadeiro de Deus, ele é feito de carne, sangue e osso. E só Jesus, só o poder de Deus tem esse poder para fazer esse templo. E se você quiser que o Espírito Santo habite em vós, larga a cachaça, larga a mentira, porque a mentira é o diabo, o pai da mentira é o diabo, está escrito no livro de João 8,44. O próprio Jesus fala, porque aquele que diz que é de Deus e vive na mentira é filho do diabo. E para ser uma nova criatura tem que se arrepender dos seus pecados. Através do seu arrependimento vem o perdão, e aí sim o Espírito Santo começa a habitar em vós. Muitos líderes religiosos, eles não querem pregar a verdade, porque se pregar a verdade, ele vai ficar sozinho lá no templo feito de pau e madeira. Porque as pessoas hoje não querem ouvir o evangelho da salvação, a palavra de exortação, pois toda a palavra de Deus vai contra o pecado de vós. Toda a mensagem da palavra de Deus. Muitos acham que é loucura esse trabalho de evangelismo que fazemos. Também acharam que Noé falava era loucura. Noé lhe pregou o evangelho há muito tempo e muitos não deram crédito. Salvou só 8. E olha que a família de Noé, meus amados, era grande. Até a própria família deles era incrédula, não acreditava no poder de Deus. Só para vocês verem como que essa geração de hoje se torna pior do que a de Noé. Porque Noé, naquela época não chovia.
E Noé falou que ia chover e que o Senhor mandou construir uma arca. Poucos acreditaram. Mas hoje não tem desculpa. Hoje você tem um evangelho verdadeiro na tua mão, que é a palavra. Hoje todos vós têm o Espírito Santo para guiar na verdade. Mas as pessoas querem ir na tua própria sabedoria e querem dar ouvido a homens, e a homens mentirosos e enganadores. Porque aquele que cobra para pregar o evangelho, ele nunca conheceu a face do Senhor. E aquele que o Senhor abre a boca para pregar a palavra, homem nenhum fecha a boca dele. Quando o Senhor quiser tirar qualquer um de vós aqui da terra, ele tira a hora que ele quiser. Não precisa de pandemia, não precisa de bandido para vir matar, porque quem mata é o diabo. E todo espírito do mal é do diabo. Todo aquele que pratica o erro é do diabo. Se quer ser uma árvore de Deus, pratica bons frutos. Porque pela árvore boa, você conhece os bons frutos. Pelas árvores má, os má frutos. Então busca, meus amados, a conhecer a salvação. E essa salvação está em Cristo Jesus, o qual pagou um preço caríssimo. Um preço caríssimo, o qual homem nenhum conseguiu pagar e nem vai conseguir. E ele deixou simplesmente uma mensagem para vós, para ganhar salvação. Crê nele, no sangue dele, para você ser salvo. Só precisa você fazer isso. Ah, meu irmão, mas e agora? Eu creio, e aí o que é que eu faço? Permanece na palavra até o fim. Porque Jesus fala que se permanecer na palavra até o fim, será salvo. Então esse negócio da pessoa falar que crê em Jesus, da boca para fora, não vale nada. Porque o Senhor conhece a cada fio dos nossos cabelos, que está na nossa cabeça. Agora você imagina o pensamento. Então, aceita o Senhor Jesus enquanto é tempo e aceita de coração, meus amados. Seja batizado com o poder de Deus, não batizado com água suja dessas denominações corruptas, que só prega dinheiro e mentira, não prega a salvação. Creia nele de acordo com a verdade. Porque se Jesus fala que a palavra de Deus é a verdade, por que as pessoas perdem tempo em outras coisas, meus amados? Vai para a Escritura, peça o Espírito Santo para te revelar o que está escrito e larga de ser enganado. Porque se o homem fosse capaz de fazer algo, vocês achariam que Jesus ia vir, humilhar a si mesmo, porque ele é o próprio Deus, e morrer, ter uma morte que na época era envergonhosa, uma morte de cruz, o qual era vergonhoso. Você acha que se o homem tivesse poder, Jesus teria vindo fazer isso, meus amados? Ele veio e morreu por causa de vós, porque homem nenhum conseguia pagar um preço pela salvação de vós. E a própria palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, que no livro de Mateus, capítulo 4, e nos 3 livros, Marcos e Lucas cita também, basta os amados conferir, que Jesus que tentou a Deus. Ele tentou oferecendo riqueza, oferecendo pão, fez de tudo. Por isso que Satanás, ele não se agrada em ouvir a palavra de Deus e nem quer deixar. Mas graças ao Senhor, que abre a boca dos seus escolhidos e dá coragem e discernimento e sabedoria, Satanás, ele fica envergonhado. Então por isso estamos aqui para pregar o que está escrito. Se você for para o livro de Mateus capítulo 4, lá vai estar escrito, meus amados, que o próprio Satanás ofereceu riqueza a Deus e Jesus não aceitou. E Jesus não pregou riqueza aqui nesta terra. Por que as pessoas ficam buscando riqueza, sendo que cada um que já aceitou ele é rico aqui nessa terra, meus amados? Porque aquele que aceitou Jesus verdadeiramente, jamais vai faltar o pão de cada dia. E Jesus, ele é bem claro, tendo o que comer, o que vestir e o que beber, esteja muito mais que satisfeito. E as pessoas ficam na ganância de buscar mais e mais e mais. Meu amado, a palavra de Deus, ela é bem clara, que aquele que busca riqueza acaba caindo na sua própria concupiscência. Porque a raiz de todo mal é a riqueza, é o dinheiro. Então busca o Senhor, que é a riqueza maior desse planeta Terra, meu amado. Porque você tendo ele, você tem tudo, você tem a salvação. Você não vai ter fartura aqui na terra como conta bancária cheia, carro do ano, roupa de marca, não. Mas você vai ter uma paz que o mundo não dá. O próprio Jesus fala que a paz que ele dá, o mundo não dá. Dinheiro nenhum compra essa paz dele. A maior riqueza
está também na salvação, que é a de todas. Então busque a face do Senhor enquanto se pode achar. A mensagem vai ser sempre pregada, porque Ele nos abriu a nossa boca e nosso entendimento para pregar o que está escrito. Então busque de maneira correta. Busque compreender o que o Espírito Santo tem te revelar, meus amados. Olha o tanto que a palavra de Deus é maravilhosa. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, está escrito: bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que lê e aqueles que guardam a profecia deste livro. Se você conhece Jesus e faz isso aí, pode ter certeza, meu amado, que o maior galardão no céu você vai ter. Amém? Louvado é o nome santo do Senhor Jesus.